Já se passaram quase 2 décadas desde que o wrestling profissional perdeu uma de suas estrelas mais brilhantes. Antes de ser um campeão da WWE e uma lenda, Eddie Guerrero estava em guerra consigo mesmo. E quando parecia que ele finalmente havia encontrado a paz, aconteceu uma tragédia. A filha de Eddie, Shaul Guerrero, permaneceu em silêncio por 20 anos, até agora. Shaul quebrou seu silêncio, e o que ela revelou vira a história de cabeça para baixo. Havia mais por trás do homem que aplaudimos e lamentamos do que qualquer um de nós sabia. E hoje contaremos tudo a você. Eddie nasceu na realeza da luta livre. Ele era o filho mais novo de Gory Guerrero, um dos lutadores mais respeitados do México. Eddie cresceu cercado pelo negócio. Seus irmãos mais velhos também lutavam, portanto, o nome da família já era lendário. Mas Eddie não herdou apenas um legado, ele teve de merecê-lo. Ele treinou na academia de El Paso que seu pai dirigia. Lutou no México, no Japão e na ECW, antes de chegar à WCW, onde os fãs começaram a ver o que o tornava especial. Execução precisa, carisma natural e uma mistura de brilho e coragem. Quando entrou para a WWE em 2000, ele não era apenas o filho de Gory Guerrero, ele era Eddie, mas nenhum sobrenome pode protegê-lo de seus demônios. A rotina da estrada cobrou seu preço, mas foi o acidente que levou Eddie ao limite. Dia de Ano Novo, 1999. Eddie perdeu o controle de seu carro, capotou-o em alta velocidade e quase não saiu vivo. Ele quebrou a pelvis, fraturou vértebras e destruiu o tornozelo. Os danos físicos nunca foram totalmente curados, e ele lutou o resto de sua carreira com dores. Mas o dano real não era visível. Os analgésicos se tornaram uma necessidade. Depois, uma muleta. Depois, um vício. Ele adicionou o álcool à mistura. E o que começou como algo medicinal se transformou em uma tentativa de anestesiar o que ele não conseguia enfrentar. Vicky percebeu as mudanças primeiro. Ele estava distante, errático e irritado. Suas mudanças de humor ficaram mais difíceis de controlar, especialmente perto das crianças. Seus amigos também perceberam. Chris Benoit e Dean Malenko o viram se deteriorar e tentaram intervir, mas nada parou a espiral. A prisão ocorreu depois que um carro foi encontrado batido e abandonado, e a polícia posteriormente o relacionou a Eddie. Não foi um crime violento, mas foi um alerta. A WWE já havia tentado ajudá-lo antes, e agora deixou claro, esse era o limite. Ele foi dispensado discretamente, sem nenhuma declaração pública, e sem mais nem menos, tudo pelo que ele havia trabalhado se foi. Seu emprego, sua família, sua identidade. Ele desapareceu da TV e dos negócios. Tudo o que restou foi a dor e uma escolha. Durante meses, Eddie sumiu dos holofotes. Nada de marcações ou promoções. Apenas a reabilitação e o trabalho silencioso e incansável de ficar limpo de verdade dessa vez. Em sua autobiografia, Eddie admitiu mais tarde que perder a WWE doía mais do que tudo. Não apenas o emprego, mas o que ele simbolizava. Ele havia trabalhado a vida inteira para chegar lá. E agora, por causa de suas escolhas, isso se foi. Mas, às vezes, é no fundo do poço que você encontra a luta. Eddie não simplesmente desapareceu após sua libertação. Ele apertou o botão de reiniciar. Quando saiu, a WWE não estava ligando. Então, ele foi para os indies. Ring of Honor, EW a Mid-South, AAA no México. Ele lutou em locais pequenos com 300 fãs, sem pirotecnia ou Titantron, mas esses fãs não se importavam com a produção. Eles sabiam pelo que ele havia passado e compareceram como se fosse a WrestleMania. Os cânticos eram mais altos, as reações eram mais profundas. Eles não estavam apenas torcendo pelo lutador, estavam torcendo pelo homem. Noite após noite, Eddie apresentava combates nítidos com uma história bem contada. Nenhum movimento desperdiçado. Cada apresentação era uma declaração, e a WWE percebeu. A notícia chegou a Jim Ross e a outras pessoas da equipe de talentos. Eles sempre acreditaram em Eddie, mas precisavam de provas de que ele poderia permanecer limpo, e agora eles a tinham. Quando a chamada chegou, Eddie não hesitou. Ele retornou à WWE em abril de 2002, mas dessa vez ele não estava apenas buscando os holofotes. Ele queria a redenção, não apenas para os fãs ou para a empresa, mas para si mesmo. Eddie não voltou apenas para a luta livre, ele voltou para sua família.
Durante o pior momento do vício de Ed, Vicky chegou ao seu limite. Em 2001, ela saiu discretamente com suas filhas, não por drama, mas por sobrevivência. Mas depois da reabilitação, Ed não apenas se desculpou, ele mudou, ficou sóbrio e apareceu de forma consistente e paciente. Uma ligação aqui, uma visita ali, sem grandes discursos, apenas um esforço silencioso. Com o tempo, Vicky viu ressurgir o homem por quem havia se apaixonado. Mais tarde, ela chamou a reconciliação deles de uma segunda chance que merecemos. Eles não reescreveram o passado, mas o reconstruíram, um momento honesto de cada vez. E à medida que sua vida familiar se recuperava, o mesmo acontecia com sua carreira. Ele brigou com lendas promos mais cruas de sua carreira, sem gimmick ou frases de efeito. Apenas ele, no ringue, dizendo a verdade. Ele falou sobre perder o emprego, acordar na cadeia e quase perder sua família. I lost my wife. I lost my kids. O público não vaiou nem aplaudiu, apenas ouviu. Aquele silêncio dizia tudo. Ed não estava fazendo uma promoção, ele estava falando a sua verdade. Mais tarde, ele disse em entrevistas que a luta contra Lesnar significava mais para ele do que qualquer outra. Porque não se tratava do calor da história, mas de mostrar às pessoas que alguém como ele, com aquele passado, ainda poderia valer a pena torcer por ele. No último SmackDown, antes do No Way Out, Ed pegou o microfone e contou tudo. Falou sobre a recaída, o fato de ter ficado limpo e de ter lutado por seu emprego e sua família. Diante de um público ao vivo, ele disse: "Sou um viciado, mas também sou um sobrevivente." Essa frase atingiu em cheio, não apenas os fãs na arena, mas também as pessoas que estavam assistindo em casa. Em 15 de fevereiro de 2004, Ed entrou no No Way Out como Davi contra o Golias de Lesnar. A luta em si contou a história perfeitamente. Lesnar dominou desde o início, jogando Ed de um lado para o outro e o esmagando. Toda vez que Ed tentava se recuperar, Brock o interrompia, mas Ed não parava. A cada pancada e a cada quase queda, era possível sentir a tensão aumentando. Ele contra-atacou o poder de Lesnar com velocidade, coragem e tempo. Depois de quase 30 minutos, Brock tentou um F5, mas Ed o reverteu em um DDT, colocando Lesnar sobre o cinturão do título que havia caído acidentalmente no ringue. Foi um retorno aos seus velhos hábitos, mas não foi tecnicamente uma trapaça. Com o público de pé, veio o Frog Splash. Ed subiu, fez uma pausa de meio segundo e se lançou. Golpe limpo. 1, 2, 3. O barulho foi ensurdecedor. Mais tarde, Paul Heyman disse em seu podcast que Brock estava orgulhoso daquela luta. Ele a chamou de a maneira perfeita de conquistar Ed e deu crédito a Lesnar por ter se apoiado na história do azarão. Ed rolou de cima de Lesnar e agarrou o título como se tivesse acabado de respirar. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto o público cantava seu nome. O Latino Heat havia feito o impensável. Nos bastidores, Kurt Angle e Chris Benoit esperavam na posição de gorila. Quando Ed atravessou a cortina, ainda chorando, era o fim de uma guerra que ele havia travado durante anos, e ele finalmente havia vencido. Para a WWE, foi um momento histórico. Para Ed, era a prova de que ele podia vencer as adversidades que pertencia à organização e que tudo pelo que havia passado o levava àquele momento. Um mês depois, na WrestleMania 20, ele comemorou ao lado de seu amigo Chris Benoit, criando um dos momentos mais emocionantes da história da luta livre. Ed refletiu sobre essa conquista em uma entrevista. "Você sabe como às vezes um sonho parece muito distante e inalcançável? Bem, a WrestleMania 20 foi um dos momentos em que realizei esse sonho, não apenas para mim, mas também para o Chris. Quebrar esse molde de gigantes foi ótimo. Vou receber um tapinha nas costas por isso. O fato de ser um lutador menor é algo com que tenho lidado durante toda a minha vida, mas não é o tamanho do cachorro na luta que conta, é o tamanho da luta no cachorro." E é isso que eu diria sobre mim e o Chris. A imagem de Ed e Benoit se abraçando, ambos com títulos mundiais, encerrou o maior show do ano. Dois caras que nunca foram vistos como os escolhidos. Eles não eram fisiculturistas nem os favoritos da empresa. Eram apenas dois lutadores de classe mundial que conquistaram o título da maneira mais difícil. Nos bastidores, esse momento foi igualmente difícil. Os lutadores que os acompanharam, como Malenko, Jericho e Angle, disseram que a sensação era de vitória para todos eles. Foi um dos finais mais genuínos da história da WrestleMania. Não
Não houve virada ou reviravolta, apenas dois amigos finalmente no topo. Parecia o fim da história, mas não era. Depois de perder o título da WWE em 2004, Edge continuou ativo no SmackDown. Ele ainda era um dos melhores, mas algo mudou. Ele não era tão barulhento ou selvagem, estava mais calmo. No outono de 2005, ele estava de volta à disputa pelo título. Dessa vez, ele estava atrás do Campeonato Mundial de Pesos Pesados de Batista. A história não foi construída em torno de traição ou golpes baixos. Edge chamou Batista de amigo, mas Batista não tinha tanta certeza. No No Mercy 2005, eles se enfrentaram no último PLE de Edge. Edge perdeu. Poucos dias depois, no episódio de 11 de novembro do SmackDown, Edge lutou contra o Mr. Kennedy. Ele venceu por desqualificação depois de provocar o árbitro com seus gimmick habituais. O clássico Lie, Cheat and Steal. Infelizmente, ninguém poderia prever que essa seria sua última luta. 2 dias depois, em 13 de novembro de 2005, Eddie Guerreiro não respondeu ao seu chamado para acordar no Marriott City Center, em Minneapolis. Ele deveria se encontrar com seu sobrinho Chavo naquela manhã. Chavo subiu com os seguranças do hotel e eles forçaram a porta. Eddie estava no chão do banheiro. Ele faleceu aos 38 anos. A causa da morte foi insuficiência cardíaca associada à doença cardíaca. O relatório também apontou o uso anterior de esteroides e medicação recente para a dor. Mas as primeiras notícias não falavam sobre isso. A maioria listou o fato simplesmente como causas naturais. Dentro da WWE, tudo parou. Segmentos planejados foram abandonados. As histórias foram descartadas. O Raw e o SmackDown se tornaram shows de tributo. Os lutadores usavam braçadeiras e falavam diretamente para a câmera. Não havia personagens ou roteiros. Alguns não conseguiam terminar o que estavam tentando dizer. Chris Benoit teve um colapso no ar. Rey Mysterio levou isso para o ringue. Depois disso, cada partida se tornou um tributo silencioso. Vicky Guerreiro esteve com Edge em todos os momentos. Eles reconstruíram sua vida juntos. Perdê-lo depois disso tornou tudo ainda mais difícil. A reta final de Edge foi diferente. Ele estava sóbrio, estava trabalhando, parecia estar tranquilo. Os tributos não tentaram criar uma narrativa. Eles apenas mostraram o Edge que os fãs acompanharam durante anos. Os altos, os baixos e tudo o que havia entre eles. Depois disso, o nome de Edge não desapareceu. Rey Mysterio o levou adiante. Ele ganhou o Royal Rumble de 2006 e depois o título mundial na WrestleMania 22. Ambas as vitórias foram dedicadas a Edge. Fora do ringue, Vicky Guerreiro assumiu um novo papel na WWE TV. Sua personagem se tornou uma parte regular do show. Era diferente, mas manteve o nome Guerreiro vivo. Os laços da família Guerreiro com o mundo da luta livre permaneceram fortes, mesmo após o falecimento de Edge. Vicky Guerreiro se tornou uma personagem de destaque na tela da WWE, transformando sua persona Excuse Me em uma das vilãs mais memoráveis daquela época. Quer você a amasse ou a odiasse, ela era uma gerente geral incrível, porque tinha o melhor tipo de calor. O público gostava de tentar arrancar um Excuse Me dela sempre que podia. Ela se tornou um dos heels mais consistentes da TV, alguém que podia ir até o ringue e imediatamente fazer com que o público inteiro a vaiasse. Isso não era forçado. Ela se empenhou nisso, assumindo o papel semana após semana. Seus segmentos com Edge, Dolph Ziggler e até mesmo com The Undertaker ajudaram a conduzir grandes histórias. Mas nos bastidores, nem sempre foi fácil. Vicky disse em entrevistas que carregar o nome Guerreiro de forma tão visível tinha seu próprio peso. Ela não era uma lutadora, ela não estava tentando ser Edge, mas toda vez que passava pela cortina, ela sabia que os fãs a relacionariam a ele. Certa vez, ela disse: "Eu não queria ser a viúva de Eddie Guerreiro na tela. Eu queria deixar minha própria marca, mas honrá-lo sempre foi parte disso." Essas conexões contínuas com a indústria da luta livre mantiveram a memória de Edge viva no universo da WWE, criando oportunidades e desafios para os membros de sua família enquanto eles navegam em seus próprios relacionamentos com seu legado. Enquanto os fãs lamentavam o artista, a família Guerreiro teve que lidar com algo mais difícil: o luto pelo homem que eles conheciam. Vicky foi deixada para criar 3 filhas sozinha. Shaul tinha 15 anos. Ela tinha acabado de começar a se conectar com o pai. Não o lutador, mas a pessoa por trás dele. Então ele se foi. Para Shaul, a perda não foi apenas dolorosa, foi confusa. O Edge que os fãs lembravam nem sempre era aquele com quem ela cresceu. Em uma entrevista, anos depois, ela falou sobre isso. Ela disse que seu pai a assustou enquanto crescia. Ela se lembrava do vício
vício, das mudanças de humor, da distância. Até os 13 anos isso era praticamente tudo o que eu via, disse ela. Não o conheci de verdade até os 14 anos. Então, quando o relacionamento estava finalmente se transformando em algo real, ele terminou. O mundo o chama de herói, mas Shaul fica tentando dar sentido a uma versão de Ed que ninguém mais viu. Em 2012, ela assinou contrato com a WWE e entrou para o NXT. No NXT, ela se apresentou com o nome de Anel Raquel Dias. Sua personagem tinha tons de arrogância, parte diva, parte realeza, apoiando-se no legado de ser uma guerreiro. Ela tinha até um gimmick chamado Exfoliating Ugliness Tour, criado para zombar de seus oponentes e afirmar sua superioridade. Parecia um passo natural, seguindo os passos de seu pai, mas não durou muito. Nos bastidores, a pressão estava aumentando. Em 2014, ela pediu para ser liberada. Mais tarde, ela compartilhou que estava lidando com um distúrbio alimentar. Ela também disse que o fato de ser comparada ao seu pai era muito forte. Cada promoção, jogo e aparição vinham acompanhados de expectativas que ela não tinha certeza se conseguiria atender. Ela sentia que estava tentando viver de acordo com a história de outra pessoa, não a sua própria. Ela nunca relacionou isso diretamente ao legado de seu pai, mas carregar o nome guerreiro no mesmo setor que o moldou e às vezes o destruiu não deve ter sido fácil. Depois de se afastar da luta livre, Shaul explorou outras formas de atuação. O burlesco se tornou sua válvula de escape. Isso lhe deu espaço para se expressar sem carregar a história de outra pessoa. No 15º aniversário da morte de Ed, ela postou uma foto da família e escreveu: "Seu legado não é a luta livre para mim, é quem você me ensinou a ser, como você nos amava, como você tinha paixão em tudo o que fazia, como você era humilde, bobo e gentil. Você é muito mais do que a luta livre. Obrigado por ser meu pai, meu amigo, meu professor, meu exemplo. Descanse em paz." Essa frase é mais profunda do que qualquer outro destaque. Aquele momento ofereceu algo diferente. Não a visão dos fãs ou o tributo da WWE, apenas a perspectiva de uma filha, complicada, honesta e real. Para o mundo da luta livre, Ed era uma lenda, mas para Shaul, ele era outra pessoa. Ele era o pai que ela temia, que começou a perdoar e com quem nunca teve tempo suficiente. E no final, ela escolheu se lembrar dele não pelos holofotes, mas pelas partes que importavam para ela. Para Shaul Guerreiro, homenagear seu pai nunca foi uma questão de entrar nos holofotes. Tratava-se de entender o homem por trás da lenda. Ela não cresceu idolatrando Ed, o lutador. Ela conviveu com Ed, o pai, falho, intenso e às vezes assustador. E justamente quando esse relacionamento começou a parecer real, ele foi tirado. Anos depois, quando ela entrou no mundo da luta livre, não se tratava de fama. Era uma questão de conexão, tentar se sentir mais próxima de alguém que ela mal tinha começado a conhecer. Mas não se encaixava. A pressão, as comparações e o legado que todos os outros parecia complicado, falho e no final amado. Esse é o legado que perdura. Quase 2 décadas após sua morte, a presença de Ed Guerreiro na luta livre continua profunda. Na WrestleMania 39, Rey Mysterio homenageou seu falecido amigo entrando em um lowrider dirigido por Snoop Dogg, fazendo a transição de Nothing But a G-Tung para o icônico tema Viva la Raza, de Ed. Mais tarde, Rey compartilhou que as chamas em seu equipamento e toda a entrada foram homenagens a Ed. Mesmo depois que Ed se foi, sua presença nunca foi embora. Os lutadores que o conheceram mantiveram sua memória por perto. Outros, que nunca o conheceram, ainda buscavam inspiração nele. Sua influência não terminou em 2005. Ela continuou. Mercedes Moné, anteriormente conhecida como Sasha Banks, sempre citou Ed como sua inspiração para seguir a luta livre. Seu traje de ringue, principalmente na WrestleMania 32, refletia o estilo dele, e ela continua a incorporar elementos de seu carisma e técnica. Nos bastidores, Vicky Guerreiro comentou certa vez sobre as chamas que adornavam o equipamento de Moné, dizendo: "Isso significou o mundo para a nossa família." Andrade expressou que o sucesso de Ed o fez acreditar que um latino poderia ser a atração principal da WWE, motivando suas próprias aspirações. Da mesma forma, Dominic Mysterio, filho de Rey e filho da história de Ed, canaliza o legado de Ed por meio de seu comportamento no ringue, a arrogância, o sorriso e as táticas astutas. Na WrestleMania 41, Dominic conquistou o campeonato intercontinental, usando uma camiseta de Ed Guerreiro durante o pós-show, simbolizando a continuação do legado de Ed. O legado de Ed Guerreiro continua vivo, não apenas em homenagens, mas na própria estrutura da
luta livre atual. É evidente nos movimentos, nas histórias e na paixão daqueles que ele inspirou. Para os fãs, ele foi um dos artistas mais completos que a indústria já viu. Técnico, carismático e sempre conectado ao público. Mas o impacto mais profundo veio de sua honestidade. Ele não escondia o que havia passado. Ele usava isso. Ele lutou. Ele perdeu tudo. E então, ele voltou. Ed Guerreiro não era apenas divertido. Ele era real. O que ele mostrava no ringue não era um personagem. Era um homem tentando manter tudo sob controle. Quando conquistou o título da WWE em 2004, não se tratava apenas de uma conquista de luta livre. Era algo pessoal. Ele havia conquistado o título por meio de mais do que combates. Ele o conquistou, sobrevivendo ao que poderia tê-lo destruído. É por isso que sua história ainda repercute. Não porque ele era perfeito, mas porque ele não era. A história de Ed Guerreiro nunca foi apenas sobre luta livre. Era sobre o que vem depois da queda, sobre fazer o trabalho duro para voltar. Ele não venceu todas as batalhas, ele não teve um final perfeito, mas ele melhorou. E ao fazer isso, ele deu às pessoas um motivo para acreditar em segundas chances. Shaul Guerreiro viu esse lado dele, a versão que estava tentando, mesmo quando era tarde, aquele que cometeu erros e depois tentou corrigi-los. Essa não é uma história que o setor sempre sabe como contar, mas é a que mais importa. O legado de Ed não está apenas no que ele fez no ringue, está nas vidas que ele tocou, nas pessoas que ele inspirou e na filha que escolheu se lembrar dele plenamente, não apenas como um campeão, mas como um pai que lutou para se tornar um homem melhor. O que você acha do legado de Ed e dos comentários de sua filha sobre ele? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.